Hoje, dia 15 de junho de 2025, a Igreja celebra a solenidade do Domingo da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus Pai e seu Filho unigênito, com o Espírito Santo, porque mostrou-nos a sua misericórdia. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas e não três deuses. Um Deus que é ao mesmo tempo uno e trino, e que nos ensina a viver a nossa individualidade na comunidade, ou seja, em unidade na diversidade. Assim, a essência da liturgia de hoje e a reflexão dos textos bíblicos não nos propõem fazer um tratado sobre a Trindade, mas nos ensinam a viver em comunidade, unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vivendo como irmãos numa interdependência que nos completa como pessoa, como ser humano criado à sua imagem e semelhança. Com a celebração da Santíssima Trindade, nós já entramos no tempo comum do calendário litúrgico, ou seja, celebramos a vida pública de Jesus durante esses 34 semanas que estaremos celebrando e exercitaremos nossa missão de batizados, unidos em comunidade que busca a perfeição na Trindade Santa. Assim, a Santíssima Trindade é a base de nossa comunidade missionária, de onde partem nossas ações missionárias. Por isso, essa festa é comumente colocada no primeiro domingo do tempo comum após Pentecostes. Celebrar a Santíssima Trindade é olhar para o interior de nossas comunidades eclesiais e da nossa vida em família e avaliar como andam nossa unidade e nossas ações comuns em prol de todos ou em prol dos necessitados. Lembramos de antemão que unidade não significa uniformidade. Quando confundimos unidade com uniformidade, não criamos comunidade, criamos um grupo de alienados que não consegue compreender e respeitar as diferenças. Daí resulta o desrespeito com aqueles que são diferentes, que pensam ou agem diferente, o que é sinal de falta de consciência de comunidade e de profunda ignorância. A palavra comunidade significa comum unidade, ou seja, unir naquilo que nos é comum e respeitar aquilo que temos de diferente. Portanto, o que nos une em comunidade não são apenas as semelhanças, mas aquilo em que acreditamos. Unidade é vínculo de perfeição, respeitando as diferenças, pois essas são as riquezas de nossa comunidade e da nossa vida. Seria algo tremendamente monótono se todos nós fôssemos iguais e fizéssemos as mesmas coisas. A comunidade seria muito pobre e, consequentemente, nossa vida seria muito pobre. A indescritível beleza e riqueza da Trindade estão na unidade de suas diferenças, que somam formando um único Deus em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. A riqueza de nossas comunidades está também na soma das diferenças, pois quanto mais dons diferentes existem numa comunidade, mais ela se enriquece. Assim, as leituras propostas para esta celebração tratam dessas três pessoas da Santíssima Trindade, mostrando sua unidade e suas diferenças que se completam. A primeira leitura, do livro dos Provérbios, trata de apresentar o Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. A segunda leitura, da carta aos Romanos, fala do Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E o Evangelho de São João mostra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo.
Assim, estas três pessoas formam um único Deus, indivisível, porém com características e funções distintas. A primeira leitura mostra Deus Pai como a sabedoria que dá sentido à criação e como o princípio de tudo, o que tudo gerou. Deus não é possível de ser definido e nem temos aqui tal pretensão. O autor do livro dos Provérbios sabia disso e, por essa razão, buscou uma forma abstrata de falar de Deus, colocando-o como sabedoria. A sabedoria que tudo gerou e que tudo criou antes de todas as coisas de todos os tempos. Qualquer uma das coisas que conhecemos, como por exemplo o céu, a terra e tudo que nela existe, foi criado pela sabedoria de Deus, pois Deus é a sabedoria das sabedorias. Essa sabedoria que foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. Temos aqui uma vaga noção da eternidade de Deus, pois quando nos é falado dos limites da criação da terra, temos uma vaga noção de eternidade, da grandeza incomensurável de Deus. O autor vai descrevendo sobre Deus Pai e sua criação como um pintor que vai pintando uma tela, dando-lhe forma, colocando limites e revelando uma obra dantes inimaginável. Essa obra original nasce da sua imaginação, da sua criação, da sua sabedoria, e ela já existia em sua imaginação antes de obter forma. Assim também fez Deus com a criação do universo, do mundo em que nós vivemos e de nós mesmos, como seres humanos, com o universo que cada um representa. Assim, esse Deus Pai, sabedoria, é tratado nesta primeira leitura como Criador. É o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, diz o símbolo niceno-constantinopolitano. A segunda leitura trata do Deus Filho, Jesus Cristo. Ele se encarnou como um de nós, exceto no pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Conhecesse esse Deus invisível, gerador do seu Filho, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esse Deus Filho, por quem todas as coisas foram feitas, se fez humano para os humanos. Esse Deus Filho veio ao mundo para a nossa salvação e redenção, encarnando-se no seio da Virgem Maria, ser humano para se tornar humano como nós, para que pudéssemos conhecê-lo e amá-lo em cada um de nossos irmãos. Tudo isso sob a ação do Espírito Santo, o mediador entre o Pai e o Filho. Assim, a carta aos Romanos mostra que fomos justificados pela fé por meio de Jesus Cristo. Através dele e pela fé nele, nós temos acesso à graça na qual nos mantemos e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Desse modo, em Jesus Cristo, nós encontramos força nas tribulações e ainda nos gloriamos nelas, pois ele venceu as tribulações deste mundo e mostrou-nos que nenhuma tribulação é maior que Deus e o seu amor por nós. A carta aos Romanos mostra que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Temos, assim, um profundo ensinamento para extrair das tribulações, a fortaleza para a nossa vida. É nas tribulações que provamos a nossa fé, como se prova o ouro no crisol. Quem consegue fazer dos obstáculos algo para o seu fortalecimento, cresce em sabedoria e aprende a vencer outros obstáculos. Porém, para vencer os obstáculos é preciso ter esperança. Quem tem esperança tem o amor de Deus em seu coração. Não se decepcionará, pois o amor de Deus não nos decepciona. Tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que se fez homem para salvar a humanidade. O Evangelho discorre sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que nos encaminha para toda a verdade. O Evangelho afirma que há muita coisa que nós não compreendemos, e de fato não as compreendemos, pois nem todo o mistério de Deus nos é revelado. A compreensão do Espírito Santo e de suas ações se dá pela fé, pois há coisas que é melhor não compreendermos, porque se as compreendêssemos não suportaríamos, diz o Evangelho, pois somos seres limitados. Porém, o Espírito Santo nos encaminha para a verdade, mesmo sem ter uma plena compreensão da verdade. Assim sendo, as situações e acontecimentos que fogem ao nosso entendimento, nós colocamos nas mãos de Deus, para que Ele aponte o caminho, o procedimento correto e nos conduza para o que é certo e verdadeiro, conforme a sua vontade.
Assim, o Espírito Santo age em nós em sintonia com o Pai e o Filho, não falando em seu próprio nome, mas em nome da Trindade. É ele, o Espírito Santo, que manifesta a glória de Deus para nós, porque recebeu daquilo que é de Deus Pai e do Deus Filho, e interpretará para nós. Temos assim os dons do Espírito Santo, que nos torna capazes de viver em comunidade, partilhando esses dons para o bem da comunidade e para a glória de Deus. Assim também, o que pertence a Deus Pai pertence igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. Desse modo, Jesus nos concedeu o Espírito que recebeu para que estivéssemos vinculados a Ele. Em suma, as três leituras de hoje falam separadamente de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, mas ao mesmo tempo tratam de cada uma delas, pois elas são indivisíveis. Embora cada leitura tenha dado certo destaque para uma das pessoas da Trindade, todas trazem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso para nos mostrar a unidade na diversidade e nos ensinar a viver essa unidade na diversidade de nossas comunidades, com a variedade de nossos dons e carismas. Em vista disso, essa liturgia nos traz profundos ensinamentos de eclesiologia, de vida de comunidade e de comunidade eclesial, mostrando como ser verdadeira igreja. Tendo como parâmetro a Santíssima Trindade, refletimos sobre a nossa comunidade e vejamos em que estamos falhando, pois a comunidade é o lugar ideal para vivermos os ensinamentos da Trindade Santa, a melhor e mais perfeita comunidade. Pensemos naquilo que nos une e nas nossas diferenças, nos nossos dons particulares, nas coisas que fazem a riqueza de nossa comunidade. Ela será cada vez mais perfeita se colocarmos em comum nossas diferenças, os nossos dons, os nossos talentos que são próprios de cada um, pois eles só têm razão de existir se forem colocados em comum ou em comunidade. É o que nos ensina a Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A você o meu abraço e um ótimo domingo. Deus te abençoe.